Havendo coro regimental, em nome de Deus e da padroeira de Santa Luzia, declaro aberta a 5ª reunião extraordinária do exercício 2020. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, nosso secretário Hermelindo. Seja bem-vindo a esta casa. Agradeço ter aceitado esse convite aí. Bom dia, pessoal que está nos assistindo aí, né, via o site da Câmara. Bom dia a todos. Solicito o primeiro secretário, vereador Sandro Coelho, que faça chamar dos senhores vereadores. Alô. Presidente, bom dia aí, Vossa Excelência, todos os vereadores que participam dessa reunião online, ao nosso querido e amigo, né, secretário municipal de Educação, senhor Hermelindo. André Leite. César Lara Diniz. Presente. Henry dos Santos. Presente. Ivo Melo. Presente. João Binga. Presente. Zé Cláudio. Marcelino. Presente. Luísa do Hospital. Márcio Ferreira. Presente. Neilo Cabral. Nilcinho. Presente. Paulo Bigodinho. Tem algum vereador com dificuldade aí? Sandro Coelho presente. Sérgio Diniz Ticaca. Presente. Suzane Duarte. Presente. Wagner Guiné. E Vaguinho. Presente. Tem mais, senhor presidente? Ok, obrigado, vereador. Essa reunião extraordinária é para tratarmos sobre a compra de cesta básica recentemente adquiridas pela Secretaria Municipal de Educação e a paralisação das aulas nas escolas públicas municipais. Passarei a palavra a cada um dos vereadores para que façam 2 perguntas e, em seguida, o senhor Hermelindo, secretário de Educação, para que preste os esclarecimentos solicitados. Ok? Alguma dúvida? Senhor presidente, Pois não, vereador Ticaca? Vai ser, com relação a essa reunião, o objeto dessa reunião é só essas 2 questões, né? Sim, senhor. Cesta básica e a paralisação das aulas nas escolas municipais. Tá. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Sandro? O senhor falou em 2 perguntas, porque o tema eu sei que é amplo, né? Quando Vossa Excelência solicitou essa reunião, teve alguns internautas aí que enviaram alguns questionamentos, tudo dentro do tema, tá? Eu estou até tentando fazer, agrupar essas perguntas em 2 aqui, porque houve a participação intensa aí das pessoas que estão nos acompanhando, inclusive parabenizando o senhor por essa ação, né, de estar aí convidando aí o secretário. Aí eu queria ver como que o senhor vai deliberar nesse sentido, para a gente poder ter uma reunião bem produtiva, não vai ser cansativa, né, bem focada, mas tem algumas perguntas aqui que nós recebemos, eu tenho certeza também que alguns vereadores aí devem ter recebido, várias, né, e que não for contemplado, se a gente encaminha aí para Vossa Excelência aí, encaminhar também para o secretário, que a gente possa responder nas nossas redes sociais. Vereador Sandro, eu tive também várias indagações aqui, também me mandaram bastante perguntas aqui, a respeito também até do concurso público, coisa assim. Eu já passei isso aqui para o Hermelindo, essas perguntas, ele vai me responder, e vocês também tendo algumas perguntas que não foram, que vocês, os internautas fizeram para vocês aí e não responderam, vocês podem passar para mim, que eu vou passar para eles, já se dispôs a responder sim. E quanto a essa do concurso público aí, ele já falou que 99% das perguntas que já estão sendo feitas já foram repassadas ao Ministério Público. Então, ele vai me repassar essas perguntas e eu vou responder para as pessoas que me mandaram via WhatsApp, via Facebook, via Instagram, perguntas a respeito do concurso aí. Eu vou passar para essas pessoas e posso passar também para vocês, vereadores, no e-mail de cada um de vocês a respeito do concurso público, ok? E hoje... Bom dia. Um minuto, bom dia, vereador Paulo. E
reunião não for muito cansativa, a gente cada um fazer 2 perguntas, se a reunião não prolongar muito, eu vou consultar o Hermelino, que está junto aqui comigo, né, se ele pode responder mais algumas perguntas, mas de início será 2 perguntas para cada vereador. Aí vamos seguir. No final, se não ficar muito cansativo e o secretário não tiver outra agenda e poder responder, eu tenho certeza que ele vai nos responder, vereador Sandro. Aí eu faço mais uma rodada de perguntas, ok? Isso, presidente. Porque, de repente, a pergunta que os internautas estão querendo saber, o vereador João Binga vai fazer. Outra pergunta que o senhor ia fazer, além das 2, o vereador Márcio Ferreira vai fazer ela. Então, para não ficar cansativo, para ficar a mesma conversa, responder 2 vezes, aí eu peço a todos que prestem bastante atenção nas respostas, nas perguntas e nas respostas dos vereadores, para não ficar tumultuando, para ter a resposta 2 vezes, ok? E eu vou correr aqui pela ordem da tela, aqui, igual eu fiz da outra vez, Senhor presidente, questão de ordem. da secretária de Saúde. Questão de ordem, senhor Pois não, vereador Márcio Ferreira. Eu gostaria, nessa oportunidade, parabenizar Vossa Excelência, cumprimentar a todos aí com um bom dia, especialmente aí nosso secretário de Educação, Merlino, também com um bom dia. Gostaria, senhor presidente, nessa oportunidade, cumprimentar a todos aqueles que estão aí nos assistindo através da videoconferência. E gostaria de pedir Vossa Excelência o seguinte: antes de mais nada, seria de bom alvitre, até para a questão de economia, que nós ouvíssemos o secretário de Educação, Emerlindo, que ele já desse um parecer global das coisas que foram feitas, talvez já vai amenizar aí, ou vai fazer com que várias perguntas que seriam feitas, já teremos aí algumas respostas aí por parte dele. E as dúvidas que ficarem, nós faremos as perguntas pertinentes. Obrigado. Questão de ordem, presidente. E aí, senhores vereadores? Vereador César. Bom dia a todos, bom dia, Hermelindo. Também agradeço a sua presença, ressalta a importância desse momento. Presidente, o senhor falou que o critério vai ser a ordem da sua tela, né? Mas só adianta para a gente quais são esses nomes, porque as telas são diferentes, para a gente já ter uma programação aqui. O meu primeiro a falar é João Binga, vereador Vaguinho segundo, vereador Ticaca, vereador César, vereador Sandro, vereadora Suzane, vereador Nilcinho, vereador Marcelino, vereador Paulo Bigodinho, vereador Márcio Ferreira, vereadora Luísa do Hospital. Anota isso aí. Ok, vereador? Ok. Sobre a questão aí da pergunta aí, senhor presidente, dessa possibilidade que o senhor possa manifestar aí nesse sentido. Eu acho, senhores vereadores, você acha, eu queria a opinião de vocês, você acha melhor fazer um amplo ou as perguntas? Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Ticaca? Sobre a fala do novo vereador Líder do Governo, novo vereador Márcio Ferreira, eu acredito que é a palavra para o novo secretário de Educação para ele discorrer sobre a sua pasta. Eu acredito que quase todas as perguntas, ou se não todas as perguntas que nós temos que fazer, já vão ser respondidas. Eu acredito nessa questão. Mas aí depois vão ter que fazer as perguntas tudo novamente. Né? Justamente, é isso que eu estou falando. Se der a palavra para ele, ele vai discorrer sobre a pasta dele, e dentro do contexto da pasta dele, ele vai responder todas as questões que nós estamos em dúvida. Questão de ordem, senhor presidente. Então, aí, eu não entendi o seu posicionamento, Ricardo. O senhor acha que ele deve pronunciar ou se deve fazer as perguntas? Eu acho que deve fazer as perguntas. Se ele pronunciar, ele de repente já vai responder todas as perguntas que nós, porventura, pudéssemos fazer para ele. Entendi. Vereador Zé Cláudio. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, secretário Hermelindo. Bom dia, Zé Cláudio. Bom dia, demais vereadores, vereadora Suzane e Luiz. Eu gostaria de me inscrever também, senhor presidente. Entrei um pouquinho atrasado. E o que o vereador Ticaca está trazendo é importante. Eu confesso que eu discordo. Eu acho que o secretário deveria se pronunciar e, se não for respondida as perguntas que os nobres pares têm, nós fazemos essa pergunta. E talvez não há necessidade da gente fazer tantas perguntas para ele se ele já colocar tudo que está sendo feito e que está para fazer.
Vocês me permitem, é a minha sugestão. Eu também acho que é até melhor, vereador, a todos os vereadores, eu vou pedir ao secretário, o vereador Ticaca, para ele se manifestar. De repente, tem várias perguntas aí que seriam feitas, né, vereador Sandro? Que pode ser respondido com a fala dele aqui. Ok. Presidente, Democracia, senhor presidente, com certeza. Eu acatarei o pedido de Vossa Excelência. senhor presidente, assim, eu vejo que se for desse formato aí, não terá as perguntas, e sim nós teremos indagações, né, com relação à fala dele, não passaria ao formato original de pergunta e resposta, e sim seria indagações na fala, né, e não sei como é que seria o controle do senhor aí com relação a isso, porque se alguma fala não for de acordo com o que algum par pensa no momento, ele terá o direito de fazer essa indagação. Seria mais um debate, né? Esse é o meu pensamento aí, também sou o Ticaca aí. Aí eu tô com... Então, vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer o que é reunião de praxe mesmo. Então, com a palavra, o vereador João Binga, você pode fazer 2 perguntas ao secretário. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os vereadores, vereadora Suzane, vereadora Luísa e o secretário Hermelino Municipal. Meu bom dia. A minha pergunta, presidente, é simples. Hermelino, a minha primeira pergunta é se já quantas cestas básicas foram entregues e quantas tem para entregar ainda nesse momento? Essa é uma das perguntas. Pode responder. Prezados vereadores, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, agradecer pelo respeito e pela honra de estar aqui e dizer o quanto sinto honrado, principalmente estar nessa Casa Legislativa, que desde quando eu cheguei na Secretaria Municipal de Educação, sempre me trataram com devido respeito e principalmente com a confiança de que eu teria à frente uma pasta de grande dificuldade, mas que estaria sendo muito bem amparado, e principalmente pelo carinho e o respeito que cada vereador teve e tem com a minha pessoa. Com relação à pergunta do nosso digníssimo vereador, eu gostaria de colocar o seguinte. Assim que foi publicado a Lei 13.987, de 7 de abril desse ano, pelo presidente Bolsonaro, que alterou as regras do PNAE, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, onde que essa lei autorizou a utilização dos gêneros alimentícios, bem como os recursos financeiros desse programa para a aquisição de kits alimentação ou cesta alimentação. Não é cesta básica, porque cesta básica não é uma obrigação da educação em si. Então, a situação dessa legislação, quando ela diz que ela autoriza, é porque o aluno, quando ele está na escola, ele recebe... Gente, a questão de ordem aí, eu não sei, o som não está saindo bem não, tá? Tá dando bem aí? Tá muito ruim. Ok. Tá Só um minutinho, vamos tentar melhorar. Desliga o meu... Posso continuar? Tira o meu áudio, Rodrigo. Estão ouvindo bem, vereador? Deu uma melhorada. Então, vereador, assim que foi publicado essa lei que altera o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, a gente, logo em seguida, foi buscar as formas e o formato de melhor chegar com essa merenda escolar até o nosso aluno que não estava frequente à escola. É muito importante destacar uma cesta alimentação. O papel dela é substituir a merenda escolar. Então, o nosso alvo é o aluno que merenda na escola. E isso tem que ficar bem claro.
O objetivo dessa cesta, alimentação, que não é uma cesta básica, é atingir o aluno na falta da merenda escolar que ele tem. Inclusive acompanhado pelas nossas nutricionistas que estão aqui, e inclusive acompanhado pelo grupo do Conselho de Alimentação. E a gente, logo em seguida que fez isso, nós fomos buscar o formato e os recursos necessários. Os nobres vereadores, o PNAE, ele é pago durante o ano em 10 parcelas, e o PNAE ele é um valor basicamente quase insuficiente. Hoje, para o senhor ter ideia, vereador, no mês de fevereiro, as aulas começaram no dia 4, com 46 alunos. Só que o PNAE, ele não paga com os recursos. Hoje, na rede, são 22.515. O ano passado, 21.946. O PNAE ele paga pelo censo do ano passado, não pelo número de alunos esse ano. E cada aluno ele tem um valor per capita por dia. E numa média global do que nós recebemos, seria R$13 por aluno. Então, como chegar nesse aluno com todas as necessidades e todas as formalidades de uma alimentação adequada e coerente para que ele continuasse a sua alimentação daquilo que ele tinha na escola. Então, nesse sentido, respondendo ao seu questionamento, os dados do CAD único, que está sendo usado pela maioria das prefeituras, inclusive que está sendo usado pelo próprio Estado de Minas Gerais, que considera aqueles que estão na extrema linha de pobreza, nós fomos buscar um formato, uma vez que nós não tínhamos dinheiro suficiente no PNAE para adquirir esses recursos. Então, nós fomos usar de outros recursos, que é o do QESE, que é autorizado por lei para a aquisição desses gêneros alimentícios. Nesse sentido, cada mês há um fluxo que vai aumentando a quantidade de cestas. Naquele primeiro momento, em função da necessidade urgente de chegar até o nosso aluno, nós atendemos 8.946 estudantes que estavam cadastrados no CAD único. Então, respondendo a sua pergunta, vereador João Vinga, 946 alunos receberam em abril, porque nós usamos os dados que nós tínhamos do CAD único de março. O CAD único foi atualizado em abril, e isso indica que agora em maio o número já está aumentando, vai ser muito mais alunos a serem atendidos. Isso responde a sua pergunta? Secretário, só repete o número, por gentileza. Nós, hoje, atendemos a 9.462 alunos, desculpe. E esses dados vão aumentar, porque a partir do momento em que, em abril, o Ministério do Desenvolvimento Social e Cidadania ampliou as Bolsas Famílias de Santa Luzia, em maio serão muito mais. Então, secretário, foi entregue 9.900 cestas básicas já? Não. Atendidos 9.462 alunos. Já foram entregues 5.616 cestas. Inclusive, algumas famílias não compareceram para buscar. A primeira etapa, tem a primeira, a segunda e a terceira etapa. Essa foi na primeira etapa? A primeira etapa. A primeira etapa. Agora nós vamos ter a segunda etapa, a partir da outra semana, e esse processo vai continuar até o retorno das aulas. Então. Para mim, presidente Iver, está concluída a minha pergunta. Hermelino, só repete o número de cesta entregue para mim, por favor. Eu perdi aqui. 5.616 famílias atendidas, ou seja, 5.616 kits entregues. Hermelino, na sua fala, é R$13 que recebe por aluno por dia? Na média, a prefeitura ela entra com a contrapartida dela, tá? Então, no mês de março,
o FNDE depositou por aluno a média de R$ 10,30. E a prefeitura, de contrapartida, 3,09, que ela tem que dar aproximadamente 30%. Então, por aluno, foram R$ 13,40. Por dia ou por mês? Isso é calculado por mês. Ah, por mês. Por mês. Porque por dia tem um outro valor. Entendi. Aí Oi, Felindo. são centavos. Oi. Quando você fala 9.462 alunos atendidos, mais 5.616 cestas entregues, é por causa daquela questão. A cesta é entregue para uma família que, de repente, tem 2 filhos na rede municipal de ensino. Então, não vai ou coincidir. na conveniadas. É ou na conveniadas. Ou nas conveniadas, é isso? Exato. Porque a gente tem que deixar bem claro que, pelas regras e pelas várias notas técnicas que nós recebemos, essas kits de alimentação, essas cestas de alimentação, é para o aluno. O aluno. Então, a gente fez o cálculo da família pelo número de alunos que ela tem. Então, a gente parte pelo maior. Não daria para partir pelo menor. Então, muitas pessoas estão confundindo que a gente está dando kit alimentação ou cesta alimentação para a família toda. Nós estamos substituindo a merenda escolar, que seria dado na escola, para que o aluno possa receber ela em casa. Então, não é um kit alimentação para uma família inteira. Isso não é papel da educação. É um kit alimentação para o aluno que estaria na hora do recreio merendando. Por isso que o cálculo foi feito pelo número de famílias. Ou seja, quantas famílias esse aluno tem. Questão de ordem. Gente, não tem questão de ordem, né? Só pergunta, tá? Agora eu peço que não fique repetindo perguntas por secretário, não. Cada um faça as suas perguntas. A resposta é para o individual, para o vereador. É porque às vezes vereador Vaguinho, na resposta, é por isso que a gente está pedindo. Mas aí você pergunta na sua hora, vereador. Mas é porque está dentro do tema, senão lá na frente a gente vai falar de outra coisa, só para não ter que repetir lá na frente. Vereador Vaguinho. Tá bom. Senhor vereador Vaguinho. Abra o áudio, Vaguinho. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores, vereadora Suzane, ao secretário Hermelindo. Agradecemos pela presença do senhor para prestar esses esclarecimentos. Bom dia a todo o público que está nos assistindo. As minhas perguntas são as seguintes, senhor secretário. A rede conta com 22 mil alunos, correto? Aproximadamente. Correto. 22 mil alunos. Né? 22.515. 515. Uma grande dúvida é o seguinte: esse benefício seria apenas para um mês, por exemplo, atender uma família, no próximo mês ela não tem o direito à cesta, seria isso? Não, vereador. Primeiramente, bom dia, né, vereador Wagner? É uma honra estar aqui. Não, a família que estiver, o cadastro, ele vai ampliando cada mês. Parece que o governo federal, a cada mês, ele está liberando mais benefícios, mais famílias estão entrando nesse CAD único. Então, a gente filtra no CAD único e as famílias elas vão receber enquanto perdurar a situação de pandemia. Hoje, as escolas elas são grandes focos de aglomerações de pessoas. E o que a gente preza é o isolamento social. Então, a família que recebeu no mês passado vai receber agora semana que vem e outras famílias vão entrar recebendo. A cada mês, outras famílias estão entrando. A gente, para isso, pede que essas famílias procurem um CRAS, atualize seus dados ou faça seu cadastro e ela entra então, na lista. Correto. A minha segunda pergunta é o seguinte: em primeiro momento, foi publicado que seriam esses kits de alimentação seriam entregues apenas em primeiro momento, para o pessoal cadastrado no Bolsa Família. E a gente sabe que na rede municipal, né, não é só
famílias do Bolsa Família que frequentam esses ensinos. O motivo? O porquê de não contemplar todos? Primeiramente, que o recurso do PNAE, ele não, nós recebemos ele a partir de março, esse ano que começou a partir de fevereiro. Só para você ter ideia, vereador Wagner, esse ano foi R$ 177.108 em fevereiro. Em março, R$ 232.113,20. Se a gente for contemplar todos, não há um recurso que chegue a todos eles. E, além do mais, a gente tem que deixar bem claro uma situação também, que é o seguinte: a própria legislação, ela fala que quando nós não usamos o recurso do PNAE, porque o dinheiro não dava, não havia recurso suficiente. Para você ter 232.113, porque nós tivemos aula em fevereiro até 17 de março. Para você, com 232.000, atender 22.515 alunos, não teria uma capacidade técnica suficiente para isso. Então, a gente optou, a partir do momento que nós estávamos utilizando de outro recurso que não era do PNAE, a gente optou em fazer uma linha de corte, utilizando o CAD único, assim como todos os municípios têm feito, alguns complementados de outra forma, e assim como o próprio Estado de Minas Gerais tem feito. Ou seja, indo no CAD único, vendo aqueles mais carentes que estão ali cadastrados e atendendo a eles. Esse foi a técnica que a gente utilizou. Na verdade, vereador, só para completar, a gente gostaria de entregar para todos, sabe? Mas não há recurso suficiente para isso. E de uma hora para outra ter que fazer isso, porque uma coisa é dar merenda na escola. Então, assim, a gente teve que encontrar uma solução juntamente com outros colegas da região metropolitana, juntamente dialogando com o Estado, né? O próprio Estado de Minas Gerais está usando o CAD único com aquelas pessoas que estão na extrema linha de pobreza. Então, a gente foi tentar encontrar qual é as famílias que estão cadastradas no CAD único e que realmente têm essa questão de carência. E chegamos na questão da Bolsa Família. Ok, essas são minhas perguntas, senhor presidente. Vereador Ticaca. Bom dia, senhor presidente. Demais vereadores, vereadora Suzane, não sei se a vereadora Luísa também está, cumprimentá-la também. Cumprimentar o nobre secretário de Educação, senhor Armelindo, que muito nos honra com a sua presença aí para tirar nossas dúvidas. Secretário, com relação aos critérios aí, Vossa Senhoria já falou. Eu gostaria de saber, a minha primeira pergunta, quantas vezes irão ser distribuídas essa cesta de alimentação para essas crianças? Prezado vereador Ticaca, primeiramente, meu cumprimento, meu eterno respeito à sua pessoa, e dizer que a situação ela não depende exclusivamente de nós, Secretaria Municipal de Educação. Nós temos uma associação, né, a Undime, e nós vamos respeitar as determinações do governo federal, do Ministério da Educação. Ou seja, enquanto perdurar a pandemia e a necessidade do isolamento social para proteger nossos jovens estudantes, bem como os nossos profissionais da educação, muitas vezes carentes e muitas vezes acometidos de doença e têm que permanecer no isolamento social, haverá a contínua distribuição. Então, enquanto as escolas estiverem fechadas, nós vamos continuar distribuindo para aqueles que realmente necessitam. E minha outra questão, nosso secretário, é com relação se tem algum prazo para que haja retorno das aulas. Tem algum prazo, alguma dimensão sobre isso? Vereador, a gente espera, assim, no meu contexto da educação, pelo tempo que eu tenho na educação, eu nunca vi uma situação como essa. Eu acho que o mundo está passando por uma transformação. Isso não é de Santa Luzia, não é de Minas Gerais, isso é o mundo inteiro.
está passando por uma situação que a gente nunca passou na minha vida. Eu já presenciei, enquanto profissional da educação, HN1A, greve de 100 dias de nossa categoria, o bloqueio de caminhoneiros, mas uma pandemia como essa, que fecha as escolas, e cada dia eles falam que o pico vai aumentar no dia tal, o pico vai para o dia tal. Então, eu não tenho a ideia e nem posso lhe dar certeza de quanto isso vai perdurar. Mas enquanto for necessário proteger nossas crianças e os profissionais da educação do município de Santa Luzia, nós vamos permanecer com esse isolamento social. E isso, nós só vamos ter essa ideia quando juntos, Governo Federal, Ministério da Educação, Secretaria de Estado de Educação e o conjunto da União dos Secretários Municipais de Educação, entender que não há mais risco para os nossos jovens estudantes e nem para os nossos profissionais de educação. Então, eu acredito que ainda vai perdurar e nós vamos manter, enquanto for possível, a proteção para que nossos profissionais de educação não se acometam mais de uma doença, que é o Covid-19, e que nem os nossos estudantes sejam colocados em risco. Então, enquanto for necessário e que os órgãos superiores à educação assim determinem, nós vamos ouvi-los. Senhor presidente, eu quero agradecer aqui o novo secretário pelas duas respostas que me satisfez em muito. Viu? Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Chicago. Vereador César Lara. Reitero, inicialmente, um bom dia a todos, em especial ao Hermelino, que está aí nos atendendo hoje. E são as perguntas que eu tenho aqui, também nessa ordem, né, de duas perguntas. A primeira é a seguinte, Hermelino. Em relação à merenda perecível, aos alimentos perecíveis. No caso, por exemplo, né, a gente tem lá os biscoitos com data de vencimento, ou também frutas e legumes. Como é que tem sido feito essa questão aí, em relação a talvez algum contrato, se esses contratos foram rescindidos, foram suspensos, para atender frutas e legumes, se os eventuais biscoitos, etc., com data de vencimento, o que está sendo feito com isso? A pergunta, então, é sobre os alimentos perecíveis. O destino, né, que está sendo feito e a questão contratual. Primeiramente, meu respeito, minha saudação a você, César Lara, e principalmente pelo carinho que tem para com a educação. Vou dizer para você o seguinte, assim que a gente notou, lá no dia 17 de março, 16 de março, que estava acontecendo uma onda em alguns municípios e estados de que haveria paralisação das atividades, automaticamente a gente não tinha um estoque muito grande. Então, a gente encaminhou rapidamente todos aqueles chamados perecíveis para instituições conveniadas, que ainda estavam com os meninos, bem como para os nossos alunos, que são nossos do abrigo do Instituto São Jerônimo, bem como a gente atendeu a nossos alunos que ainda estavam recebendo tratamento na APAE, tá? E a gente, num primeiro momento, a gente eliminou esses chamados de perecíveis que poderiam trazer transtornos se permanecesse lá. A equipe nossa catalogou todo o estoque, colocando as datas de vencimento de cada produto, recolhemos todos das escolas e montamos as primeiras cestas básicas utilizando esses perecíveis, esses materiais. No primeiro momento, foi possível montar, só com o que nós tínhamos no centro de merenda, 820 kits de alimentação e distribuímos. Agora, é importante essa pergunta sua, porque como nós não estamos ainda utilizando o recurso do PNAE, então nós estamos estudando, junto com a nossa equipe, com as nutricionistas, porque os contratos eles estão paralisados. Nós não desfizemos os contratos, o recurso está lá, tá? Principalmente os recursos destinados à aquisição dos gêneros alimentícios da agricultura familiar estão resguardados, tá? Os contratos mantidos, e nós temos ciência
e nós temos um respeito muito grande por esses produtores, então nós resolvemos resguardar esses 30%, e o que nos dava, então, uma ideia do que poderia ser utilizado para os chamados gêneros não perecíveis. Então, assim, a gente não teve perdas, tá? E não suspendemos nenhum contrato, estamos contando ainda com o apoio entendemos a atual situação, entendemos a situação principalmente do pequeno produtor rural, mas dizer a eles que os contratos continuem em vigor e que nós estamos buscando, junto com as nossas nutricionistas e junto com a nossa equipe, um formato de tentar adquirir, já que os contratos estão em vigor, para a gente começar também a entregar esses gêneros para os nossos alunos. É porque tudo é novo. E tudo que é novo nos causa, um certo momento, um transtorno. Porque além de pensar nisso tudo e pensar nessas situações, vereador César, a gente tem que pensar na legislação. A gente tem que ver, dentro da norma, dentro da legislação, uma forma de seguir com as nossas ações, mas dentro do princípio da legalidade e principalmente da transparência. Em complemento a essa resposta, secretário, mas esses contratos em relação a pagamentos, os pagamentos estão sendo mantidos ou estão suspensos da agricultura familiar? Pagamentos, eles são suspensos porque a partir do momento que eu não compro e não tenho nota fiscal, eu não tenho como empenhar e liquidar. Seria até uma improbidade da minha parte receber uma nota sem receber a mercadoria, proceder o empenho e liquidação dela, pagar por um produto que eu não recebi. Depois acontece lá na frente algum problema, esse pequeno produtor não me entrega esse produto, eu gastei um dinheiro do erário público e isso pode me trazer um certo transtorno. Por isso que eu estou colocando para você essa questão de que tem que ser dentro do princípio da legalidade, ou seja, os contratos estão vigentes, se necessário a gente pode prorrogar esses contratos, mas vamos fazer tudo dentro do princípio da legalidade. Ok. E a minha segunda pergunta, em relação a valores. O senhor disse no início que teria uma contrapartida do município. Então, a pergunta é em relação ao valor do kit. O que é do governo federal e o que é do município? Pois é, nós usamos dessa vez o QESE, porque o QESE nos permite, primeiro que não havia no PNAE o valor suficiente para isso. Tá? Nós compramos, no primeiro momento, 12 mil cestas, né, alimentação. Esses kits nos custaram R$ 68,50 cada. Usamos para isso, nós tivemos, inclusive é importante destacar isso, eu tive no Tribunal de Contas para entender o que eu podia e o que eu não podia fazer, e o próprio tribunal me orientou a utilizar nesse primeiro momento, até entender o processo, recursos utilizados no QESE. Mas, com relação ao repasse do município, ela vai entrar nessa próxima aquisição, quando o município vai entrar com um valor que vai ser bem superior aos 30%. Nós já estamos lá com o pessoal da licitação, fazendo os cálculos, porque para a entrega desse mês de maio, já está resolvido, começa semana que vem a entregar, tá? A gente começa a entregar pela região do Palmital, e interessante, César Lara, não desmerecendo a sua pergunta, mas complementando ela, segunda-feira começa o pagamento dos auxílios, inclusive do Bolsa. E na próxima segunda, nós também vamos começar a entrega desses kits. Então, naquela primeira aquisição, nós fizemos com o QESE. E a partir da segunda aquisição, nós vamos usar com o PNAE, e o governo municipal vai ter que entrar com uma parcela maior, acima dos 30%, para nos ajudar a chegar a todas essas famílias. Ok, secretário. De minha parte, são as duas perguntas limitadas e agradeço a atenção. Eu que lhe agradeço. Vereador Sandro Coelho. Presidente, bom dia, Melindo. Bom dia, Sandro. Na verdade, eu tenho várias perguntas, vou tentar resumir aqui. Primeiro, gostaria que o secretário discorresse para nós aí sobre quantos alunos que a prefeitura recebe o PNAE, já que é o cadastro do ano anterior,
né, quantos alunos recebem, são contabilizados para receber isso. Porque, a meu ver, se você recebe para um X alunos, você tem que devolver esse valor em forma de alimentação para todos, não para um segmento. E a gente sabe muito bem que o cadastro aí, né, ele não está completo, né, por parte da Secretaria de Ação Social. Então, essa regra aí foi complicada aí para a população. Tudo é questão de prioridade, né, Hermelino? Eu já fui diretor de escola, nós já passamos escolas aí com muitos recursos, com poucos, e a gente tinha que falar sobre prioridade, né? Então, cada governo tem sua prioridade. Né? Eu gostaria muito que esse governo, a prioridade fosse atender as pessoas com relação aos kits de alimentação, uma vez que está sendo garantido isso através de lei federal, que Vossa Excelência conhece muito bem, né? Então, quantas crianças recebem, né, o PNAE? Eu gostaria de saber. O senhor falou sobre o valor nutricional aí, então, com relação à pergunta do vereador César, então, as nutricionistas que estão com o senhor aí sabem muito bem que não está sendo garantido, né, o valor nutricional da alimentação para os alunos, uma vez que essa alimentação, ela tem também que ter os hortifrutis granjeiros, né, que é essas, né, as frutas, né, o que é comprado dos pequenos produtores aí. Então, entregou aí 5.616 escolares. Então, está faltando mais uns 6.000 e pouco para completar as 12.000 que foram anunciadas, né? Esses kits escolares, esses kits alimentação, serão repetidos, então, para 5.616 ou serão contemplados outras crianças? Porque, se for por essa conta, os senhores aí estão atendendo somente 5 a 6 mil, né, famílias. Eu queria saber um pouquinho sobre esse assunto, para não delongar muito aqui. E aí, assim que o senhor responder, eu quero fazer a pergunta sobre a educação, sobre o trabalho dentro das escolas. Veja bem, sobre esse tema. Quantos alunos recebem? Por que não passar para os outros? Porque a gente sabe da dificuldade, né? Você falou que o PNAE não é suficiente, a gente sabe que não é suficiente, mas aí vem a contrapartida da prefeitura, que hoje é autorizado. Mas tudo é prioridade. Né? Às vezes a prioridade hoje é outra, não seja alimentar, né, as nossas crianças nas escolas. Bom dia, Sandro. Primeiramente, meu respeito, carinho, principalmente por você também, como eu, um profissional da educação, e a gente esteve junto em direção de escola, a gente sabe como é difícil, muitas vezes, atender a todos aqueles que, de fato, realmente necessitam. Os dados do PNAE, eles se referem sempre ao censo do ano anterior. Então, no ano anterior, nós tínhamos 20.124 alunos matriculados na rede municipal de ensino. E, ao mesmo tempo, 1.822 alunos matriculados na nossa rede conveniada. Isso nos dá um total de 21.946 alunos que estão matriculados no censo, e o PNAE ele pega pelos dados do censo do ano passado. Né? E aí, do ano passado, para você alimentar as crianças nesse ano. E esse ano elas são 22.515 crianças. Só para você ter ideia, os alunos do ensino fundamental, eles custam por dia, de acordo com o PNAE, 36 centavos o valor que é pago. Então, é um valor muito pequeno, muito irrisório. Então, há necessidade, sim, da contrapartida do Estado, do município. E nós tivemos, com essa pandemia, uma arrecadação muito baixa. Então, a gente tinha que garantir, no primeiro momento, que isso chegasse principalmente nesses jovens nossos, que a gente detecta que merenda dentro da escola,
que realmente necessita, que são carentes, e são vários. Nós sabemos que muitas famílias, durante o processo da pandemia, ficou desempregado, mas o kit alimentação ele é exclusivo para o aluno. Então, a cada mês, nós estamos percebendo o aumento de alunos que vão receber. O que recebeu o mês passado, os aproximadamente 9.400, agora vão ampliar muito mais, porque outras famílias estão entrando. Então, a prioridade são várias. Peraí, senhor Melindo, só um minutinho. O senhor falou que recebeu 9.000? Não, o senhor falou que recebeu... que o senhor, foi 5.600, né? 5.616 famílias. Mas essas famílias, como muito bem disse a vereadora Suzana, têm 1 ou 2 filhos. Então, nós fizemos o cálculo em cima disso. Então, por família, entendi. Isso. Tá? Não por aluno. E muitas famílias, elas têm mais de 2, 3 filhos. E se você pegar o kit alimentação, a composição desse kit alimentação, ele foi feito de uma forma que dá para atender mais do que um aluno. Então, não é a questão de alimentar toda a família. A substituição é da merenda escolar. Então, por isso que nós optamos naquele momento de, assim como os outros colegas nossos secretários, e assim como o Estado de Minas Gerais, utilizar o CAD único e analisar ali quem são esses que estão passando por essa linha de necessidade. Que, em geral, quando a gente vai fazer um paralelo dentro da extrema pobreza e dentro da questão da Bolsa Família, em geral, são os mesmos. E, além disso, a gente ampliou, inclusive para aqueles alunos nossos que estavam praticando educação integral o dia todo, e eles faziam todas as refeições dentro da escola. Então, até a este grupo, nós também chegamos. Então, como você muito bem disse, esse cadastro ele não é da educação. A gente pega o CAD único, analisa ele em colaboração com a outra secretaria para chegar naqueles mais carentes que, de fato, necessitam. Compramos os kits de alimentação, achando que nós íamos perdurar por 2 meses no máximo, né? Mas a gente está percebendo que a gente vai perdurar mais ainda, então nós vamos ter que continuar dando assistência a essas famílias e cada vez mais aumentando o número de famílias que possuem alunos matriculados ou na rede municipal ou nas nossas instituições conveniadas. Mas também nós não podemos esquecer que outras redes, como o Estado, também está entregando os seus vale alimentação para os seus alunos. Então, temos famílias que, além de receber do município, vai receber do Estado, como tem famílias que não receberam do município e vão receber do Estado. Então, Ermelindo, com sua fala, a gente pode já deixar bem claro aí que não serão atendidos todos os alunos da rede municipal de Santa Luzia. Nesse momento, né, não é uma prioridade aí da Secretaria de Educação nem da Prefeitura, né, atender as 23 mil famílias aí, 23 mil crianças. Então, a gente já pode descartar essa possibilidade de que não haverá... Olha, Sandro, só deixar uma coisa bem clara, que a gente queria entregar para todos. Se a gente fosse obedecer realmente ao que é o repasse do PNAE, nós teríamos que entregar R$11 hoje, no mês de abril, né, considerando o mês de abril, R$11,81 para cada aluno. E com R$11,81 para cada aluno, felizmente não dá para a família basicamente fazer nada. Então a gente tinha que analisar e verificar. Então, nesse primeiro momento, não há condições de chegar em todas as famílias, mas nós estamos aos poucos ampliando esse atendimento para tentar chegar cada vez mais a todos os alunos da rede municipal. Mas gostaríamos, isso você pode ter certeza, você que me conhece como profissional da educação, que eu gostaria de que todos estivessem recebendo esse benefício, mas não há recursos suficientes, nem do governo federal, houve uma baixa no repasse, porque houve um rebaixe na arrecadação, então não há como atender a todos, infelizmente.
Tá. Ok. A outra pergunta com relação às... o Ivo já falou aí que parece que recebeu um e-mail, né, Ivo? Você já encaminhou para ele? Com relação ao TAC do Ministério Público, dos concursos, né, de chamar os concursados aí. O senhor já vai encaminhar e a gente vai pegar a cópia disso aí. Com a plataforma, a gente está observando aí que está tendo algumas filas nas escolas, né, porque as pessoas não têm condições aí de ter esse acesso à internet de qualidade, né, até nós mesmos, né, você vê aí, a gente tem dificuldade até na própria Câmara aí de transmitir, às vezes, as nossas reuniões. Imagina nos cantões aí, né, aí de Santa Luzia, que as pessoas não chega a essa internet de boa qualidade. O senhor lançou a plataforma, eu acompanhei o lançamento, né, muito interessante. Eu queria saber quem vai alimentar essa plataforma e quem fará a correção dessas atividades, uma vez que o senhor cita em todo momento aí, preservar, né, e o senhor está certo, preservar os professores, né, dentro das suas casas, no isolamento, mas a secretaria, o núcleo da secretaria, que é formado por técnicos, por pedagogos, né, eles terão essa capacidade de fazer a correção e atividade desses exercícios, ou o senhor está fazendo um chamamento de alguns professores para estar elaborando esses exercícios e também, posteriormente, a correção dos mesmos? Eu queria saber sobre esse assunto. Por que eu estou perguntando isso, Hermelino? Porque eu tive conhecimento que 2 escolas no município, se não me engano, a escola Santa Luzia e uma outra escola lá do São Benedito, que eu não estou me lembrando o nome agora, não sei se é Maria das Graças ou outra. Maria das Graças. Eles estavam... Maria das Graças, né? Eles estavam fazendo um trabalho com os alunos, inclusive com uma pessoa que eu sou padrinho, uma criança lá, muito interessante, que era enviar, né, as atividades no grupo do WhatsApp e as coisas estavam funcionando e sem tumulto, né? Porque houve essa paralisação desses trabalhos nessas 2 escolas e esse lançamento da plataforma, né? Então, se discorresse sobre esse assunto da plataforma e sobre a correção dessas atividades, né? E se eu puder, de quebra aí, já falar dos contratos, né? Se todos os contratos da educação estão em dia, se está todo mundo com seu contrato vigente para exercer qualquer tipo de função aí, mesmo que seja online, e possa contribuir com a educação aí do nosso município. Primeiramente, agradecer pela pergunta. Veja bem, Sandro, nós tivemos uma reunião na outra semana entre vários colegas nossos, secretários, e a própria Secretaria de Educação. Nós precisávamos primeiro da deliberação para que as aulas online acontecessem. Então, algumas escolas, por iniciativa própria, sem obrigatoriedade, não houve nenhum comunicado oficial, não houve determinação. Os professores se reuniram e, por voluntariedade, por interesse próprio deles, resolveram criar esses grupos e fazer. Louvável, eu respeito todos os meus colegas profissionais de educação que cada dia mais pensa em tentar ajudar seus alunos. Mas o que ficou acordado nessa reunião de todos nós é que o Estado de Minas Gerais, bem como no governo federal, e os municípios estariam lançando, a partir do dia 8 ou dia 11, as suas plataformas oficiais. Então, o que é que ocorre? Nós publicamos no dia 8 a resolução que coloca em prática a plataforma oficial do município de Santa Luzia. Então, é ela que passa a valer até então. Então, o que é que ocorre? A cada semana vai subir um grupo de exercícios, de atividades, feitas não só pelos nossos colegas técnicos da Secretaria Municipal de Educação, que, em geral, são pessoas que têm o conhecimento da rede, um domínio da rede, bem como em parceria com o Estado de Minas Gerais, através da Escola de Formação, bem como outras instituições. No primeiro momento, pensávamos todo mundo em aderir a uma plataforma do Estado, mas nós sabemos que ela não ia conseguir movimentar tudo. Então, o que ficou acordado?
lançada a plataforma do município de Santa Luzia, não convocando nenhum professor à obrigatoriedade da participação. Aqueles professores que quiserem livremente, de forma voluntária, não é obrigado, não estamos tirando ninguém de casa. Eles, na própria resolução, deixam bem claro que nós não estamos instituindo nem o teletrabalho, nem o trabalho orientado, nem o home office, nenhum. Nós estamos com técnicos nossos, especialistas de lá, com apoio de outras instituições, como a Escola de Formação do Governo de Minas, que se deixou à disposição para ajudar. Lançamos a plataforma. A plataforma ela lança o exercício, as atividades, por semana. Quando for segunda-feira, o aluno aquele que consegue imprimir, vai imprimir e fazer. Sendo que os alunos de educação infantil, bem como do EJA, ele consegue a interatividade, tanto pelo celular quanto pelo computador. Aqueles que não conseguem, a partir de semana que vem, de forma organizada, as escolas vão imprimir as atividades que estão na plataforma e vai entregar para eles. Como que isso vai ser uma correção? Toda vez que subir uma atividade nova, antes dela sobe o gabarito da atividade passada. Então, o pai do aluno, o próprio aluno do 6º ao 9º ano, ele vai poder verificar quais são as atividades que ele acertou, quais são as atividades que ele errou. Ele irá colar isso no caderno dele, tá? E aí, a sequência vai ser sempre essa. Primeiro gabarito da semana passada, atividade nova, e vai nessa sequência. E ele sempre guardando e as colocando. E aqueles que nós sabemos que não têm acesso aos meios de internet ou por um próprio celular, porque usando o próprio celular ele pode ter acesso a isso, e muitas vezes ele tem, mas não tem condições de imprimir, ele vai poder buscar essa atividade na escola mais próxima de sua casa ou na sua escola, onde que vai ter o dia do plantão, foi isso acordado entre nós, né? Por exemplo, Ribeirão das Neves, o plantão é na quinta, nós vamos ter o dia do plantão, e nesse dia do plantão, de forma organizada, eles vão até lá e vão pegar essas atividades. Quando for na outra semana, ele cola no seu caderno. Quando for na outra semana que ele for buscar a atividade, ele vai receber um gabarito e nova atividade. E é essa sequência que vai continuar. Nesse nosso plantão vai estar presente diretor de escola e os vice-diretores, ou seja, os gestores, os demais profissionais de educação, os nossos supervisores, os nossos professores, os nossos auxiliares de secretaria, auxiliares de serviços educacionais, profissionais de apoio, monitores, devem permanecer em casa em isolamento social. Agora, todos podem acessar a plataforma, todos podem dar contribuições, inclusive os pais de alunos. Como você me questiona a questão de contratos, é bom lembrar que os contratos eles têm vigência de 1 ano e são feitos aditivos a eles. Então, quando você fala, tem contratos vencidos? Não, os contratos foram aditivados. Então, foi feito o primeiro contrato e logo em seguida aditivos a eles. Tá? Os contratos estão vigentes, então. Isso. Todos da educação. Da educação. Senhor presidente, nessa primeira rodada aí eu me dou por satisfeito e aí na próxima aí, se der mais uma aí, a gente tem mais algumas. Ok. Vereadora Suzane. Bom dia, mais uma vez, presidente, meus colegas vereadores, vereadora Luísa, nosso secretário municipal, meu bom dia. Agradecer mais uma vez a solicitude de estar aqui conosco para as dúvidas da população, Ermelindo. Então, nessa rodada, eu também complementar aí o que já foi indagado pelos meus colegas que me antecederam, no seguinte aspecto. A gente está numa agonia, porque tem uma demanda, né, por alimentação na cidade, e, é claro, ela extrapola o público que a rede municipal atende. Inclusive, eu acho que a gente vai ter que fazer alguma coisa semelhante com o secretário de Desenvolvimento Social da Prefeitura para saber como é que o poder público municipal também vai atender os grupos que estão numa situação muito vulnerável nesse momento. Mas considerando o universo
da rede municipal, Hermelindo. Então, a gente tem 22.515 alunos, e até agora a gente conseguiu contemplar cerca da metade desse público, considerando aí também na lógica que vocês estão usando, que a cesta básica ela vai para esse núcleo independente do número que tem na rede municipal. Agora, considerando o decreto 3.553, um decreto municipal de 7 de abril, que reconhece o estado de calamidade pública, tem sido feita alguma análise, algum estudo do ponto de vista financeiro e orçamentário? Também compreendo as limitações aí dos repasses que a educação recebe do governo federal, mas considerando também recurso próprio, e a partir aí, do decreto de calamidade pública, então o município ele pode lançar a mão dos extraordinários. Se isso está sendo pensado, porque eu considero que quando você tem escassez de recurso, lançar a mão de um critério que é o Bolsa Família, ele é válido, mas mais do que nunca, e você já disse isso, nós estamos passando por uma situação não inédita, né, no Brasil, na história do mundo, porque você já teve outras pandemias, mas assim, uma situação que nenhum de nós, a gente estava aí para passar por ela. Você tem outras famílias que têm estudantes na rede municipal que estão numa situação extremamente vulnerável. Não era anteriormente público do Bolsa Família ou do CadÚnico, mas e não vai conseguir, por uma série de questões também de logística, fazer parte desse cadastro. Mas você tem situações extremas aí de pessoas que não estão conseguindo garantir a alimentação, e eu estou falando ainda das famílias que têm estudante na rede municipal. Então, se está assim, a partir do que está no decreto de calamidade pública, e aí no decreto, inclusive, considerando-os, lembra de uma medida cautelar que foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, em que algumas regras da Lei de Responsabilidade Fiscal que poderiam ser consideradas improbidade ou gerar improbidade administrativa, nesse momento da pandemia, a gente pode lançar mão ou ampliar ações e programas de enfrentamento à pandemia, e quando a gente fala de garantir alimentação para os estudantes municipal, também nessa perspectiva de enfrentamento, mas aí o Supremo já era que é possível a União, o Estado e os municípios flexibilizarem algumas dessas regras da LRF para ampliar. Então, se tinha um limite orçamentário, você pode agora ampliar, tendo em vista essa questão da pandemia e do decreto, e já com a chancela também do STF. Então, será que não é momento, fazendo isso, de refletir e analisar sobre a possibilidade de lançar a mão de créditos adicionais, no caso extraordinário, para a calamidade pública, e contemplar todo o universo dos 22.515 alunos da rede municipal, mesmo que seja ainda nessa lógica, não de uma cesta, ou melhor, de um kit de alimentação para cada aluno, mas pelo menos para contemplar todas as mesmas. É uma primeira pergunta que eu faço. Aqui de externar, além do carinho, o respeito que eu tenho por você, uma profissional da nossa categoria, que é os profissionais de educação. A gente tem, sim, preocupado com essa questão desde o decreto de calamidade pública. No primeiro momento, a gente estabeleceu que 3 regras eram necessárias serem observadas: a saúde, a educação e a assistência social. Então, assim, a gente fez tudo e tem feito o que pode para manter um sistema de saúde que atenda de forma digna. Logo em seguida, nós estamos buscando ver a possibilidade de, cada dia mais, melhorar a situação de atendimento a esses alunos. Quando a gente pegou a primeira listagem de março, muitas famílias nos procuraram. Então, qual a orientação que a gente fez todas essas famílias? Que elas procurem o CRAS mais perto de sua casa, faça a sua inscrição no programa, tá? Inclusive, muitos estavam bloqueados e nós desconsideramos e entregamos mesmo assim. A gente está pedindo a elas que procurem o CRAS mais perto de sua casa,
faça sua inscrição no Bolsa Família, porque aí o CRAS nos manda quais são as perspectivas de inscrições. Porque o governo federal ele demorou para liberar essa segunda leva que saiu em abril. Tanto que agora entrou mais famílias. Então, essas outras famílias têm que se inscrever no CAD único, até mesmo para que o município possa entender as políticas públicas que ele precisa fazer para chegar até essas pessoas mais carentes. Nós já estamos pensando também, por exemplo, na situação de como atender aquelas crianças cujas famílias, a mãe, estão em situação de proteção do Estado, né? Que estão acautelados. Então, isso é preocupante para nós, bem como aqueles que estão sob a tutela de terceiros. Mas, para isso tudo funcionar, Suzane, a gente precisa de que as pessoas se cadastrem, para a gente conhecê-las, entender essas prioridades, para a gente fazer esse estudo. E nós já estamos fazendo esse estudo, juntamente com a equipe lá do desenvolvimento social, tentando ampliar isso. Então, toda vez que uma família nos procura, a gente sempre está colocando para ela, olha, vai lá no CRAS, faça a sua inscrição, principalmente na Bolsa Família ou em outros recursos do governo municipal. E a gente tem dialogado muito com a Secretaria da Fazenda, né, de Finanças do município, com o próprio governo estadual. A gente tem ido em todas as reuniões, tentado não faltar, para a gente tentar dialogar uma contribuição maior do próprio governo do Estado e do governo federal para ajudar numa situação como essa. Haja visto que muitas famílias perderam o emprego durante esse período enorme em que estamos em isolamento e que muitas indústrias, muitos comércios fecharam. Então, assim, é uma situação preocupante, é uma situação que a gente tem que ter uma tranquilidade para resolvê-la e a gente está buscando isso. A gente não está só pensando nos que estão cadastrados. Nós estamos pensando também em como chegar em outras famílias e como atender a tudo isso. Mas essa questão de repente, lançar a mão de ter créditos extraordinários para suplementar esses recursos, Ermelindo, é uma possibilidade ou não? É uma possibilidade, mas primeiro a gente está vendo as possibilidades de atender as demandas da saúde e da educação, porque existem algumas questões que a gente suplementar e depois não atingir a todos é complicado, mas a gente já passou isso para a equipe econômica da Secretaria da Educação, bem como o pessoal que está lá na Secretaria de Finanças, e nós estamos olhando a possibilidade de buscar mais recursos, porque o do PNAE não é suficiente para isso. Então, a gente vai precisar da ajuda, inclusive buscando essa forma de suplementação em algumas fichas para poder fazer a aquisição, dentro da legalidade que é possível. Ok. Então, na segunda indagação, a gente ainda se depara com famílias que nos relatam que não tiveram acesso à informação sobre a entrega do kit alimentação. Eu queria só que você... Como é que foi essa publicidade, essa informação junto às famílias, por mais que tenha... a gente tem a questão das redes sociais, uma família fala para a outra, mas em várias situações algumas sabiam desse direito, ou a data, ou o horário. Você até no início relatou a família que não foi buscar. Eu não acho que necessariamente é porque não tinham a demanda, mas talvez o desconhecimento, porque são famílias que a gente diz porque elas apresentaram essa demanda por alimentação em outros espaços, né? Se você pudesse até falar o número de famílias que não, por uma série de motivos, não foi buscar a cesta, e a forma de comunicação que foi utilizada, e se vocês estão pensando em aprimorar para essa segunda leva de entrega aí do kit de alimentação. Sim, Suzane, olha, no primeiro momento as escolas pregaram na porta das escolas as datas das entregas. A gente não podia entregar em todas as escolas de uma vez só para não haver uma aglomeração pela cidade. Mas o importante destacar que as escolas ligaram, os diretores, os vice-diretores, começaram a ligar para todas as famílias deles. E o que nós nos deparamos foi com muitos familiares que trocaram de telefone, não atualizaram o endereço no sistema,
Então, isso tudo colaborou para que houvesse esses tipos de problema. Então, a gente tentou as redes sociais, a gente tentou junto com grupos de igreja, a gente tentou que uma família comunicasse a outra, e os diretores, na última leva, começou a ligar pessoalmente para cada família, falando, ó, vem buscar. Algumas falaram, não, só posso no sábado. O diretor foi na escola sábado e entregou. Mas muitos alunos, né, e muitos nessa dimensão do universo que nós temos, os dados estavam errados. Nós temos diretores que foi até a casa das pessoas e levou o kit. Tem diretores que conseguiu falar com familiares e mandou o recado. Mas mesmo assim, tem gente que é dados diferentes. E nós temos um problema muito grave aqui em Santa Luzia, que é importante ressaltar, e esse momento foi importante para a gente perceber algumas situações. Vou te dar um exemplo muito prático disso. Nós temos família no Maria José de Brito que nos procurou, dizendo que era beneficiário de cesta básica. Quando a gente foi procurar eles em todos os cadastros da Prefeitura de Santa Luzia, eles não são daqui, eles são de Vespasiano, desceram para pegar cesta K, sendo que foram beneficiados lá em Vespasiano. Nós temos famílias, por exemplo, que estudam no Marina Viana de Castilho, e a gente foi analisar a situação deles, porque eles foram até a escola e os dados não estavam lá. Nós descobrimos que eles eram atendidos, por exemplo, no CRAS do Conjunto Zilá Expósito, e já tinham, inclusive, recebido cesta lá. Por isso que ele não estava na nossa relação. Então, é uma situação que a família, às vezes, muda e não procura um CRAS para atualizar seus dados, atualizar seus endereços. Então, nós tentamos chegar a essas famílias de todas as formas, ou indo em casa, ou mandando recado. Nós pedimos ao pessoal auxiliar de serviços que vá até as casas, ligamos, muitos endereços não eram corretos, pedimos aos coleguinhas que conhecessem que ligassem, mas, infelizmente, aproximadamente quase 50 famílias, nós não conseguimos chegar até elas. Ok, Melindo. Aí, se tiver uma segunda rodada de perguntas, eu faço outras em relação à questão das atividades extras e nesse aspecto aí. Obrigada. Mas, independente disso, você pode mandar, só que a gente responde ela para você. Sim, claro. Obrigada. Vereador Nilson. Bom dia, presidente, vereadores. Bom dia. Secretário Ermelindo. Prazer receber aqui nessa live, né? Secretário, eu estou só com uma perguntinha, porque a respeito de cesta básica, a maioria já estão perguntando e acaba que a gente a mesma pergunta seria realizada. Eu estou com uma pergunta, senhor Ermelindo, a respeito dos concursados da educação, né? Alguns já fizeram até perícia. O vereador Nilson, hoje nós não vamos falar sobre concursado da educação. Falei no início da live aqui. Ah, é? Entendeu? Que vai ser, essa resposta eu já passei para o secretário, ele vai nos responder. Se você tiver alguma pergunta, se você quiser passar diretamente para o secretário, você pode passar, ou se não, você pode me passar que eu encaminho para ele também, ele vai responder em outra hora, que essas respostas já foram todas respondidas para o Ministério Público, igual ele já me falou aqui anteriormente, entendeu? Essas perguntas sobre concurso público. Podemos convocá-lo outra vez para responder isso, caso os vereadores se achem necessário. Hoje a convocação foi para a gente falar da cesta básica e a paralisações das escolas. Ah, tá. A cesta básica, a maioria está perguntando aí a mesma coisa, okay. E a resposta é muito similar, né? Ok. Então, sua pergunta, então o senhor não tem pergunta nenhuma sobre o que o nosso secretário foi convocado para hoje, não, né? Não, todos estão perguntando, aí está perdendo 2 horas. Então, ok, então. Passa a palavra, vereador Henri Santos. Bom dia a todos, né? Bom dia, seu secretário, bom dia os vereadores, o pessoal que tem nos acompanhado na rede. É que nem o vereador Nilson já falou, as perguntas, pelo fato de a gente chegar praticamente nos últimos, né? De todas as perguntas já foram respondidas. É só uma dúvida, secretário. Acho que o senhor comentou com a vereadora Suzane em relação a se foi passado para o executivo para estar sendo feita uma suplementação, para ver se pode estar adquirindo mais cesta, para tentar atender todas as famílias aqui no município de Santa Luzia. Será que já foi debatido, já foi discutido isso?
Eu já repassei isso para o pessoal da Secretaria de Finanças, para a equipe responsável pelo orçamento, para a gente verificar se existe essa possibilidade. Mas é muito importante, vereador, a gente entender o seguinte: quando a gente fez o orçamento e a gente fez todas as previsões, ninguém pensava que uma situação como essa ia acontecer. Então, cada secretaria, ela fez lá o seu levantamento, as suas necessidades e fez a sua programação. A própria Secretaria de Educação fez a sua programação das suas obras, da sua ampliação, do efetivo pagamento dos seus profissionais de educação. Ninguém esperava uma baixa arrecadação da forma que aconteceu. Então, assim, a gente está olhando com muita cautela, porque não adianta eu suplementar, né, para resolver essa questão e criar uma outra demanda tão grande a nível social. Então, a gente está com muita cautela, fez o pedido e pediu que analisassem com muita justiça, com muita clareza, mas dentro da legalidade, essas possibilidades. Porque a gente gostaria, sim, de que todos estivessem recebendo, de que chegássemos a todos os nossos alunos. Mas isso não deixou, de momento algum, ser pensado por nós. E a previsão, não sei se foi falado aí, a previsão de entrega da segunda remessa? Vai começar? Começa segunda-feira, dia 18, e vai até sexta-feira, dia 22, que é o mesmo período que a Caixa Econômica Federal vai estar pagando os benefícios do Bolsa Família. Já começa segunda-feira e eu já posso até anunciar para o senhor. Segunda-feira nós vamos estar entregando na escola Edivar de Lima, na escola Sueli, professora Sueli, na UMEI Zelita, e vamos estar entregando Maria José de Brito. Cada dia nós temos um grupo de escola que vão estar fazendo essas entregas. Começa segunda-feira e termina na sexta. Não, por enquanto é só, senhor presidente. Vereador Marcelino. Vereador Marcelino. Ô, Ticaga, hoje nós não temos questão de ordem, não, vereador? Não, vereador. Eu quero pedir desculpa a todos vocês, porque a primeira da minha esposa bateu o carro, faleceu, e o esposo dela também está quase morto. Estou pedindo desculpa aí, porque eu vou sair da reunião. Ok, vereador. Que Deus abençoe aí, confronte seu coração aí de toda a família da sua esposa aí e os familiares do envolvido nesse acidente aí. Tá bom, desculpa. Ok, vai com Deus. Bem. Vereador Marcelino. Não tem pergunta, presidente. Vereador Paulo Bigodinho. Bom dia novamente. Bom dia, Merlindo. Bom dia, Paulo. Satisfação muito grande poder estar conversando com o senhor. Está dando para ouvir aí? Estou. Secretário, o que acontece? O senhor falou para a gente que está sendo distribuída uma cesta por família de alunos da rede municipal. Isso. Na verdade, é claro que o ideal seria que a gente conseguisse disponibilizar pelo menos uma cesta por família. Uma cesta por aluno. Acaba que, como nós que ficamos por último, a gente fica... As perguntas já foram todas respondidas. Agora, foi avaliada a possibilidade de pelo menos 2 cestas para cada família que tem 3 alunos, por exemplo? Porque uma cesta para 2, beleza. Agora uma cesta para 3 já começa a ficar apertado. Ou vocês não pensaram nesse sentido? Eu acredito que devam ser até poucas famílias que têm de 3 a 4 alunos na rede. Foi feito algum levantamento nesse sentido ou não? Foi, Paulo. E não só isso. Primeiro, agradecer a você pela pergunta. A questão é aquilo que eu volto a repetir. Nós estamos fornecendo a alimentação escolar. Então, há um cálculo aí preciso, sempre partindo do maior, por exemplo, a periodicidade que eles vão receber, que dá para fazer com mais de 2, 3 filhos. Então, a cesta, ela está uma cesta muito bem completa, então a gente está tentando, de todas as formas, ampliar. Agora, para a gente ampliar e dar 2, 3 para cada família, é melhor a gente ampliar o número de famílias. Isso ia atingir um número bem maior. Nesse momento, nós estamos numa preocupação em ampliar o número de famílias, de alunos a serem atendidos. Mas você pode ter certeza que a forma com que a cesta está indo
está assegurando aos nossos alunos uma nutrição saudável e, acima de tudo, garantida. Como a gente já discutiu aqui com outros colegas, as várias possibilidades que nós estamos estudando, inclusive com os pequenos produtores rurais. Entendo. Não, é porque tem família que tem 3, 4, né? Aí não são 2, já são, a situação aperta. Agora, senhor secretário, a minha pergunta é só essa, até porque as outras dúvidas já foram respondidas. Agora, a questão do concurso público, assim que possível, eu também gostaria de ter as informações. Se no final tivesse possibilidade. Se você puder mandar elas para o presidente por escrito, a gente vai respondê-las a todas. Pode ter certeza disso. Tá? Ok, obrigado. Vereador Márcio Ferreira. Senhor presidente, nesta oportunidade gostaria de cumprimentá-lo, cumprimentar os novos colegas vereadores, cumprimentar o secretário de Educação, Emerlindo, que nos honra aí com a sua presença. Para nós é um motivo de alegria, até para esclarecimento sobre essa questão das cestas básicas, dos trabalhadores vinculada à questão da educação e dos próprios alunos que frequentam as salas de aula das escolas municipais. O fato é o seguinte, como já todas as perguntas praticamente já foram respondidas, eu gostaria apenas, senhor secretário, e aproveitando também para cumprimentar mais uma vez a todos aqueles que estão nos assistindo, você já falou a respeito da questão da distribuição dos kits. Eu gostaria de saber o seguinte, esses kits são levados para as escolas municipais e de lá as famílias vão lá nas escolas e buscam esses kits ou tem um outro local também de entrega desses kits? Essa é uma pergunta. Como a pergunta é muito simples, eu gostaria também de saber de Vossa Excelência qual foi o montante financeiro que, nesse período aí de pandemia, o município já gastou com esse kit alimentação. São só essas perguntas, só para corroborar a todas as demais perguntas, ora já feitas aqui a Vossa Excelência. Muito obrigado. Bom Nada. dia. É uma honra, pastor Márcio Ferreira. Só dizer o seguinte, no primeiro momento, quando a gente fez a primeira entrega, foi muito tranquila, porque os nossos gestores escolares, em diálogo com as famílias, ligando para famílias, estabeleceu horários de cada ou ano de escolaridade, ou turno, todo mundo com máscara, utilizando álcool gel, separado, alguns receberam senha, foi muito tranquilo, foi muito rápido, sabe, para não haver aglomeração. As cestas, elas saem da secretaria, chegam até a escola no mesmo dia e as famílias vão recebendo numa rapidez muito grande para não haver aglomeração com relação a isso. E dizer que nesse primeiro momento, né, foram investidos R$822 mil na aquisição dessas primeiras levas de cestas, tá? De cestas de alimentação. Gostaria aí de agradecer, e a minha pergunta foi feita em relação à questão do chamamento e das entregas, porque tem um grupo de famílias na localidade chamada Serra Morena, vizinho ali ao Bom Destino, que o pessoal tem muita dificuldade, eles ficam lá alheio às informações, pois não tem internet, não tem nada, e eu creio que a Secretaria de Educação deva estar tendo bastante dificuldade para que possa levar esse benefício, esse serviço, esses kits a estas famílias. Quantas as que... Não estou ouvindo. Nas costas e tal. E é por isso que eu estou fazendo essa pergunta, exatamente para que, por exemplo, na região do Bom Destino, a escola tem procurado atingir aqueles loteamentos, aqueles locais lindeiros ao Bom Destino, porque o Bom Destino seria um núcleo, e Serra Morena, e Maquiné e outros mais ali, que têm extrema dificuldade de comunicação, se eles também estão sendo beneficiados aí com esse tipo de serviço. Ali naquela região nós temos um problema muito sério de muitos alunos que moram em Sabará, estão inscritos nos cadastros de Sabará.
Mas o Bom Destino foi um dos locais onde a entrega aconteceu o mais rápido e o mais tranquilo possível. Mesmo porque foi onde que é um dos maiores números de cestas e todas foram entregues. Todas. Então, ficou durante quase uma semana entregando. Inclusive, o vice-diretor da escola foi de moto avisando em determinados locais. Então, assim, no Bom Destino foi muito tranquilo. A escola Jaime Avelar foi uma das primeiras a entregar tudo. Obrigado, eu agradeço aí por estar podendo participar aí dessa audiência pública. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente. Vereadora Luísa. Presidente, Pois não, vereador Nelson. No final, apareceu uma pergunta aqui, você consideraria no final, por último? Ok. Vereadora Luísa. Presidente, no qual eu cumprimento Hermelindo e toda a sua equipe que está aí. Muito obrigada, Hermelindo, mais uma vez, pela presença. Já foi falado, assim, todos os assuntos, eu acho que já nos contemplou bastante, Hermelindo, mas eu queria, é uma curiosidade minha. O município tem 22.515 alunos, né? Vocês cadastraram, vocês têm mensurado a quantidade de família que compreende esses 22.515 alunos? Sim. Na hora de fazer as entregas, a gente faz um cruzamento das informações através do NIS, que é o Número de Inscrição Social. Esse NIS, ele nos dá o nome do responsável e quantos filhos a ele estão vinculados. Então, foi através desse número, por exemplo, que a gente descobriu que no total de alunos que estavam nesse cadastro, tínhamos 5.616 famílias. Porque por trás desses dados do Bolsa Família existem outros dados. Quando a família faz a inscrição e ela coloca o endereço dela, o NIS agrupa todos os filhos daquela família no mesmo número. E aí isso está sendo importante para a gente ver também a necessidade até de que haja o recadastramento, que as pessoas atualizem seus dados, para que num momento como esse, que a gente nunca esperava, nós sabemos que muita gente, por exemplo, não estão conseguindo benefícios sociais porque os dados estão incompletos, não atualizou, mudou de cidade, não fez. Mas a gente conseguiu, sim, mensurar isso através desse número de inscrição social. É lindo, mas eu acho que a Luísa perguntou do universo de 22.015 alunos, quantas famílias isso representa? E não só as do Bolsa Família. Não, nós nos centramos naquelas que nós íamos atender do Bolsa Família, e nós encontramos 5.616. Esse universo aí, de quantas famílias representam esses alunos, aí a gente teria que usar um outro programa, que é o Cislame, para a gente poder, por ele, fazer esse cruzamento. Naquele primeiro momento, Luísa, a gente focou naqueles que seriam atendidos. Mas a gente, é uma boa proposta, eu vou levar para a minha equipe, da gente focar em tentar entender, então, dos 22.515, quantas famílias eles representam. Hermelino, uma última pergunta aqui. Na verdade, então, nas escolas ficaram muitas famílias sem ser contempladas, né, com o kit de alimentação? Em algumas, não tanto, sabe? Teve locais que, basicamente, assim, metade da escola recebeu. Cada escola representa uma realidade. Então, assim, cada escola, dependendo, assim, tem lugares como José Maria de Brito, Edvar de Lima, que são muitos, né? O Jaime Avelar, que também são muitos. Agora, tem lugares que são poucos, né? Modestino, Santa Luzia, o número vai caindo, vai reduzindo. Depende muito, aqui em Santa Luzia, depende muito desse viés da localização, sabe? Então, assim, é muito do local onde que se encontra. Tá bom, então. Hermelino, muito obrigada pelas respostas, tá? E eu agradeço. Obrigado por estar nos atendendo, tá? Com a sua presença aqui. Muito obrigada. Obrigado, presidente. Vereador Zé Cláudio. Obrigado aí, senhor presidente. Secretário Hermelindo, mais uma vez, bom dia, né? Cumprimento os senhores e demais vereadores. Obrigado pela prontidão, como sempre tem nos atendido lá na sua secretaria, e mesmo quando a gente se encontra, né? Algumas das perguntas que eu tinha, eu já até tive a oportunidade de fazê-lo, em outra oportunidade. Mas eu queria trazer para uma discussão, Hermelindo, uma pergunta que eu acabei de formular, porque as duas primeiras minhas já haviam sido respondidas. Olha só,
A pergunta da vereadora Luísa, ela ajuda muito a gente entender quantas famílias que nós temos cadastrado, melhor, que está ligada aí à nossa rede de ensino. Famílias, que sejam lá 10 mil. Dessas 10 mil, vocês conseguem mapear aquelas que não se enquadrariam para poder estar recebendo essa cesta? Eu acho que era uma pergunta importante para a gente medir. O senhor citou aí alguns locais como o Modestino, a Escola Santa Luzia, porque o nível, né, muitas vezes financeiro, as condições financeiras melhores dessas famílias são melhores do que outras em determinados pontos. Então, isso era importante para a gente entender se todas as famílias que precisam realmente desse kit de alimentação, eles receberam. Tá? E se não, tem um trabalho conjunto, mesmo que não esteja cadastrado no Bolsa da Família, com a Secretaria de Ação Social, para que essas famílias, de uma certa forma, sejam contempladas? Porque a preocupação, só concluindo, seu secretário, é o aluno. Isso o senhor deixou muito claro, né, que a gente está preocupado que esse aluno continua tendo alimentação na sua residência neste momento que ele não está na escola, né, e não de atender toda a família, que isso era uma outra questão. Mas podemos ter o risco de ter alunos carentes que precisariam desse atendimento que não está contemplado neste cadastro único. Que ação podemos fazer de emergencial para que realmente todos que precisam, os alunos que precisam, sejam atendidos? Essa é a primeira. Primeiro, agradecer sempre o carinho quando a gente se encontra e a gentileza como o senhor nos trata. Dizer o seguinte, a gente tem feito, eu estou com uma equipe lá, que é a equipe do planejamento, fazendo todas as análises desses dados, todos. Porque a cada mês é uma coisa nova que aparece para a gente, né? Por isso que eu falei assim, os dados do mês passado aumentaram muito para os dados desse mês. E a gente está sempre orientando a todos a irem fazer o seu cadastro. E nós estamos com uma equipe nossa lá dentro que está agora pegando os dados do censo, do CISLAME, que são as matrículas efetivamente feitas esse ano nas escolas, e está cruzando elas com os dados que nos foram repassados pela assistência social, para a gente pegar e poder ver quantas famílias ficaram de fora. E, ao mesmo tempo, essa equipe está pegando os alunos e vendo o que há de comum entre eles. Por exemplo, assim, mesma mãe, mesmo pai. Tá? Então, a gente está pegando, porque o que acontece que muitas vezes, e a gente sentiu isso, tem famílias aqui que um filho está com a mãe, outro filho está com o pai, todos eles são carentes, mas o Bolsa Família está escrito só em nome de um. Então, assim, a gente está tendo essas várias demandas que a equipe de lá está trabalhando em cima disso, e pesadamente, está lá o Fernando e toda a nossa equipe de gabinete buscando resolver essas questões. E isso que a nossa nobre amiga e vereadora Luísa traz é uma contribuição muito importante que eu vou levar para a minha equipe, até mesmo para a gente mensurar todos esses dados, para a gente verificar no próximo mês como é que isso fica. Tá? Mas é muito relevante a sua pergunta. Com relação à logística, que é outra pergunta, e se o senhor puder depois falar qual é os itens que compõem esse kit, tá? Seria interessante. A logística, o senhor comentou que alguns diretores têm ido até as residências daqueles que não foram à escola buscar, têm feito um trabalho extra aí que é louvável. Mas isso é uma determinação para todos ou nós corremos risco? O senhor falou que ficou só 50 cestas de 5.600 na escola, é um número até pequeno. Mas todos os seus diretores, todo o seu corpo docente estão preocupados com essa ajuda, com essa mobilização? Todos. Nós estamos fazendo reunião em grupos. Nós pegamos os nossos gestores de escola e fizemos com eles o que nós chamamos de núcleos, grupos. Então, as escolas mais próximas. Tanto que você pode ver que elas agora estão divulgando, quando eu divulgo da minha escola, eu agora também divulgo do meu colega do lado. E eles foram buscando essas gestões. O que nós descobrimos, por exemplo, que no cadastro único, nós temos famílias que estão inscritas, recebendo Bolsa Família com endereço de Santa Luzia, mas não moram mais em Santa Luzia. Isso só foi possível porque eles foram até as casas, foram até os locais e tiveram essas informações, bem como as entidades conveniadas, que também nos informaram sobre essa situação de aluno estava inscrito no cadastro único, mas não estava mais na rede
matriculado na rede, no cadastro único, e a família sumiu de Santa Luzia. Há um problema aqui sério que muitas vezes, por algumas questões sociais, algumas famílias acabam tendo uma transitoriedade de endereço mudando constantemente. Eis o motivo pelo qual a gente não chegou a todos. E quando o senhor nos pergunta sobre o que compõe o kit alimentação ele é composto de um pacote de arroz tipo 1 de 5 kg, um pacote de açúcar tipo 1 de 5 kg, 2 pacotes de feijão carioquinha tipo 1, 2 kg, um pacote de fubá, 500 gramas de macarrão parafuso com ovos, 500 gramas de macarrão espaguete com ovos, um pacote de sal de 1 kg, 2 litros de óleo, um pacote de farinha de mandioca 1 kg, 2 pacotes de leite em pó de 400 gramas, um extrato de tomate e um pacote de canjiquinha. Ok. Secretário, obrigado aí pelas respostas e, mais uma vez, tá? Deixamos aí um agradecimento dessa disponibilidade que venha mais à nossa casa e não espere ser convocado, não. Venha. Não, mas estou sempre lá à disposição. Educação é uma coisa que a gente tem que estar em constante movimento. Mas conte sempre comigo. Obrigado. Vereador André Leite está aí ou saiu? Vereador André Leite. Vereador Neilo. Primeiramente, quero pedir desculpa pelo atraso aqui. Eu tive um problema com a internet. E quero cumprimentar o presidente, os vereadores, vereadoras, cumprimentar o secretário Hermelinda, agradecer por estar aí participando com a gente, elucidando esses questionamentos, né? Que é o anseio da população. E a minha primeira pergunta, secretário, é com relação, quando o senhor fala que algumas famílias estão sendo contempladas 2 ou mais alunos, certo? Com o kit. Existe algum diferencial no kit quando ele é para família que tem 1 aluno e de quando tem 3, ou é o mesmo kit? Não, é o mesmo kit. Veja bem como foi essa logística. A nota do FNDE falou que a gente poderia fazer kits diferenciados pelo menor, ou seja, se é um filho só, um kit menorzinho, em função até do valor do recurso, e quando maior, um kit maior. A dinâmica, a logística para adquirir isso é muito complicada. Então, o que a gente optou juntos fazer? Partir daquele que seria o maior. Porque aí teria condições, porque nós temos muitas famílias que estão em situação de vulnerabilidade, que têm um filho matriculado na escola e os outros ainda não estão. Então, ao analisar e estudar esse contexto, a gente resolveu, vereador Nilo, partir do kit maior para que pudesse atender de forma adequada a todos. Ok. Agora, com relação à questão das aulas, o calendário escolar vai ser reorganizado? O calendário vai ser reorganizado da seguinte forma, conforme a orientação do governo federal, do Conselho Nacional de Educação. As aulas iniciaram 4 de fevereiro e paralisaram no dia 17 de março. A partir de agora, nós temos a resolução do dia 8, nos permitindo as aulas remotas. Quando retornar, a gente vai ter que reorganizar esse calendário para somar essa carga horária do remoto com carga horária que teve no início do ano e recompor o calendário até cumprir as 800 horas. Porque uma medida provisória do governo federal, ele suspendeu os dias letivos, a não obrigatoriedade do cumprimento dos 200 dias letivos, mas ele manteve a obrigatoriedade do cumprimento de, no mínimo, 800 horas. E nós vamos fazer a obrigatoriedade de cumprir 800 horas. Tá. Se as aulas forem suspensas até o 2º semestre, vai continuar dentro desse sistema aí, dessa mesma... Nesse mesmo sistema, continuando entregando kit com as aulas remotas. Tá? Ok. Muito obrigado, secretário. De nada. Vereador Nilson. Presidente, eu novamente, aquela hora acabou que não deu para perguntar. O Hermelino,
Oi. Nós sabemos que nem todas as pessoas que fazem o cadastro no sistema único lá do Bolsa Família, eles são contemplados de imediato, né? Hoje você tem uma estimativa de quantas pessoas aguardam essa resposta, se eles fazem, se eles vão ter direito ou não do Bolsa Família, e se tem alguma condição dessas pessoas que aguardam ser contemplado também com essas cestas, com esses kits de alimentação. Ô, Nilcinho, nós, para conseguirmos esses dados, por exemplo, do Bolsa Família, nós tivemos que fazer um ofício, além para a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, para a nossa Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, porque esses dados eles são sigilosos. Nós estamos envolvendo nome de pessoa, CPF, tudo isso. Então, a gente foi informado pela Secretaria que aproximadamente quase 1.000 famílias estavam sendo liberadas no mês de abril e vão receber nesse mês de maio. Então, nós já entramos com ela dentro do sistema. Então, o que a gente sempre usa são os dados que a assistência social nos passa, porque é ela que controla esse cadastro único. Então, a gente está sempre em diálogo para tentar entender quantos entraram e quantos que estão sendo liberados. Porque a liberação, ela ocorre pelo governo do Estado e pelo governo federal. E assim que é liberado, nos é passado e a gente inclui eles nessa listagem. Não, entendi. A outra pergunta, Hermelino, é que hoje nós temos aproximadamente um gasto de 65 mil, entre 60 e 70 mil reais com locações de salas de aulas adaptadas, né? Existe alguma possibilidade de negociação em termos de tipo, paralisar esse contrato e aumentar a distribuição de cesta básica, Hermelino? Que daria a básica... Nós não temos esse valor, não. Daria 1.000 cestas básicas. Nós não temos esse valor em contrato de locação de sala de aulas, não. A única situação que nós temos é que a gente vivenciou, e antes da pandemia, foi a questão da escola Cessota Diniz, que vai estar sendo ampliada, vai ficar uma escola linda, ampliada, e quando os engenheiros me falaram que ia colocar escoras dentro da sala de aula porque está levantando o segundo andar, automaticamente eu busquei um novo espaço, mas não corresponde a esse valor, não. A única locação que nós temos de espaço para as salas de aula é essas que terminam agora, no mês de agosto, referente à Escola Cessota Diniz, que está a todo vapor e com a obra super adiantada. Não, com certeza. A obra em si não foi a pergunta, né? Foi sim a locação. É porque está no Diário Oficial esse valor, Hermelino. Para ser mais exato, de R$ 66.891,12. Exatamente. O contrato é esse mesmo. Feito com a divina providência, para a gente poder utilizar as salas de lá, de aulas de lá, para a gente poder colocar os alunos do Cessota Diniz. Só que ocorre o seguinte, como você faz uma quebra de contrato, se de uma hora para outra a questão das aulas podem voltar. Além do mais, todos os equipamentos do Cessota estão lá dentro do prédio de Divina Providência. Então, continua lá sendo utilizado. Eu não tenho nem para onde levá-los. Eu entendo o que você está falando. Eu não estou falando uma quebra de contrato. Eu estou falando que nós estamos vivendo um período, igual você citou várias vezes, totalmente atípico da normalidade. Por exemplo, a minha esposa tem uma confeitaria e ela conseguiu reduzir a alocação pela metade do preço. Conversou com o proprietário do imóvel e ele reduziu, pelo fato de não estar podendo ser aberto. Então, assim, como não, foi um contrato, né, mas não está sendo utilizado, caberia, de repente, uma negociação, né? É só pergunta mesmo, entendeu? Não, eu entendo. Nós começamos, inclusive, a usar lá. E até hoje não pagamos nem a primeira parcela, por causa de uma série de questões. Sei. Não, mas é isso aí, então, Hermelino. Mas então existe esse contrato, sim, de 66 A gente tem até que negociar com eles, só que existe. Não. Então tá ok. Sim, existe. Nós estamos negociando ele com a Divina Providência, que é uma grande parceira nossa. Não, uma grande parceira nossa. Uma instituição que merece todo o respeito. Valor. E uma instituição que merece todo o respeito.
Mas então é só isso, então, senhor Hermelino. Obrigado. Obrigado, Ivo. Eu que agradeço. Então, pessoal, eu peço a todos aí que o Hermelindo já tem uma reunião agendada às 13 horas. E eu peço a todos aí que tenham mais alguma pergunta que seja enviada ao próprio Hermelindo, ou se quiser mandar aqui para a presidência, passarei para ele essas perguntas e o mais breve possível ele responderá a pergunta e as dúvidas de alguém que tiver aí. Ok? Presidente, questão de ordem. Só um minutinho, vereador Santos. Pois não, Hermelino. Realmente, agradecer a cada um de vocês, vereadores, por todos os momentos que a educação precisou de vocês e vocês estiveram ao lado dos profissionais da educação e da educação. Dizer que a gente está na secretaria para servir, né? Nós somos pessoas técnicas que estamos lá e, enquanto técnicos, nós estamos buscando cada vez mais enfatizar e tentar fazer uma educação melhor a todos. E isso só é possível porque a gente conta muito, mas muito com a colaboração de cada um de vocês. Então, assim, eu gostaria de, em nome de toda a minha equipe, agradecer a todos vocês que por diversas vezes nos atendeu tão bem. Pois não, vereador Santos. Senhor presidente, parabenizar Vossa Excelência aí pelo chamamento, né, e dizer aí para o Hermelindo, que eu conheço há muitos anos, que eu tenho certeza, né, que se a caneta estivesse na mão dele, pelo que ele já passou dentro das escolas estaduais, eu sei muito bem o que ele já passou dentro das escolas estaduais, eu teria a certeza em dizer que nós iríamos conseguir, né, de todas as maneiras possíveis, atender a todos os 23 mil alunos aqui, cadastrados aqui na nossa cidade, dentro das escolas, né? E eu peço, Hermelindo, né, em nome da nossa amizade, que intervenha com relação a esses kits alimentação, né, uma vez que o recurso próprio ainda, né, você falou aí no início sobre o QESE, sobre o PENAI, né, que eu acho que priorize, você faça essa interlocução junto ao executivo, junto ao prefeito da cidade, para que atenda essas famílias. É parceria, é buscar parceria. O que você precisar da Câmara Municipal de autorização, nós estamos prontos para intervir, para votar, mas que atenda essas famílias, porque Santa Luzia, né, apesar de você morar bem vizinho aqui, né, mas não dentro de Santa Luzia, mas conhece a realidade de Santa Luzia muito bem, né, nós já trabalhamos muito em parceria dentro das escolas, que faça essa força-tarefa para atender, né, essa população com esse kit alimentação. Tem onde tirar, você sabe muito bem, tem onde tirar, a gente pode procurar esses recursos próprios. Suzana falou muito bem aí, né, com relação à suplementação, né, Suzana? A gente já aprovou tanta suplementação aqui para várias coisas, eu acho que a Câmara Municipal não vai se opor em fazer uma suplementação para a compra de merenda, de kits de alimentação para as crianças. Então, que a Secretaria pode contar com a Câmara nesse sentido, né, se vier alguma suplementação, e faça essa interlocução. É questão de prioridade, e todo governo tem prioridade, e eu sei que se dependesse de você exclusivamente, como você conhece a realidade das famílias aqui na cidade de Santa Luzia, todas as famílias seriam atendidas com esse kit de alimentação. Nós iremos continuar esse debate aqui na Câmara, não vai parar por hoje, solicitando que a Prefeitura entregue, sim, para todas as crianças do nosso município. É questão de prioridade. Eu vejo que agora não é o momento, não é de tampar buraco, é de tampar o buraco da barriga das famílias aqui de Santa Luzia que passam por necessidade. Muitas famílias dependem do emprego em BH, Hermelindo. E BH está fechado por enquanto, né? E eles estão aqui. Então, nós precisamos de atender essas famílias aí e conto com o apoio de vocês. E, presidente, mais uma vez, tá? O senhor está de parabéns, o senhor mostrou a imparcialidade aí, né, na condução dos trabalhos aqui na Câmara Municipal. Eu quero agradecer a Vossa Excelência também. E, mais uma vez,
Eu não quero clamar no deserto, como diz o Márcio Ferreira, mas nós queremos uma solução imediata para que essas famílias possam ser atendidas. No mais, muito obrigado, Hermelino. Ok, vereador Santão, já estou finalizando a reunião aqui. Você quer mais... Eu só queria dizer aos colegas vereadores o respeito que eu tenho com o executivo aqui do município de Santa Luzia, bem como com o legislativo, mas principalmente o carinho pela qual o Poder Executivo, na pessoa do prefeito e do vice-prefeito, tem um respeito muito grande pela educação. Eu acho que Cristiano, em momento algum, nunca negou os pedidos provindos da educação, esteve sempre ao lado, sempre defendendo nós profissionais, bem como ele e o pastor Sérgio. Então, assim, vou dialogar com ele, é uma pessoa muito aberta à educação e, sem dúvida, o Executivo de Santa Luzia tem feito tudo dentro das possibilidades para atender todas as demandas da educação. E eu tenho certeza, é uma fala do próprio prefeito comigo várias vezes, se pudesse ele estaria atendendo a todos, dando cesta básica a todos, mas a gente está analisando cada questão com cautela e podem ter certeza que em breve boas notícias teremos todos. Eu agradeço a cada um de vocês. Muito obrigado. Então, agradeço ao secretário Hermelindo por ter nos atendido aí. Muito obrigado, Hermelindo, a toda a sua equipe também. Muito obrigado aí a vocês aí por ter vindo aqui nos auxiliar aqui, e auxiliar o Hermelindo. Então, agradeço ao público que nos assistiu aí, né? Então, em nome de Deus e da padroeira de Santa Luzia, encerro esta reunião. Bom final de semana a todos os vereadores aí. Fiquem com Deus.